Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje 6h30 da noite o Vasco entra em campo pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Dar o primeiro passo, rumo à final do Campeonato Carioca. A gente vai falar bastante sobre essa partida, mas a gente vai atualizar também aqui informações do Vasco da Gama. Tem informação de um zagueiro que o Vasco está finalizando o empréstimo, está indo embora, e também o interesse do Vasco num jogador que é destaque, um meia que é destaque lá no Campeonato Mineiro. Então a gente vai falar sobre isso e depois a gente vai falar sobre a partida Nova Iguaçu e Vasco da Gama e Nova Iguaçu, na verdade, o mando é do Vasco da Gama. Escalações, arbitragem, tudo você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. O Vasco encara hoje a equipe do Nova Iguaçu e você pode palpitar lá na KTO, se divertir, Basta vir aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela, você é direcionado ao site da KTO e na hora de fazer o seu cadastro, você usa o MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO para você fazer aquela fezinha no Vascão e, claro, se divertir com responsabilidade. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. MDG20 é o cupom que te dá 20% de bônus. Bom, vamos começar aqui com o nosso giro de notícias, atualizando informação de um zagueiro do Vasco que está saindo do clube por empréstimo. Estou falando do zagueiro Zé Vitor. O Vasco já tem bem encaminhado o empréstimo do zagueiro Zé Vitor ao Volta Redonda. O zagueiro de 21 anos de idade está treinando em separado desde janeiro. Os clubes Vasco e Volta Redonda estão ajustando os detalhes finais e devem fechar a transferência nos próximos dias. No Volta Redonda, Zé Vitor vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e essa será a sua primeira experiência por empréstimo desde que subiu ao elenco profissional Cruz Maltino. Ao todo, pelo profissional do Vasco, ele tem 14 jogos disputados. 2 desses jogos foram disputados no Campeonato Carioca desse ano, quando ele foi titular nas 2 primeiras rodadas, enquanto o elenco principal estava disputando a pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Desde que o elenco profissional voltou do Uruguai, o Zé Vitor perdeu o espaço, foi colocado para treinar em separado, enfim, um jogador que não tem a confiança da comissão técnica e agora está sendo emprestado para o Volta Redonda. O caminho realmente tem que ser esse, Tem contrato até 2026, não faz sentido ficar encostado, treinando separado, tem que realmente ser emprestado. Boa sorte aí ao Zé Vitor lá no Volta Redonda, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Voltaço. Bom, e o Vasco tem interesse em um jogador que é destaque do Campeonato Mineiro, informação que vem lá de Minas Gerais. O Vasco é um dos clubes interessados na contratação do meia Robert Santos, que vem sendo destaque pelo Atlético de Minas Gerais. O Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Curitiba também estão de olho no jogador. Porém, o Galo tem prioridade nessa negociação. O Atlético Mineiro tem prioridade, está mais avançado aí nessa negociação com o atleta. O Robert Santos tem 20 anos de idade e passagens pela categoria de base do Palmeiras e Bahia. Ele voltou ao Brasil no início do ano, depois de atuar pelo Portimonense de Portugal. O meio-atacante começou no Sub-15 da Jacuipense em 2017. Em 2018 foi para o Vitória da Bahia. Ele chegou ao Palmeiras em 2020, já pelo Sub-17, e chegou a atuar, inclusive, ao lado de Hendrick. Esse ano, no Campeonato Mineiro, ele deu 2 assistências e marcou 3 gols. O primeiro gol na temporada foi um golaço na vitória do Atlético sobre o Ipatinga, e também marcou 2 gols na goleada por 4-1 contra o Vila Nova pela 5ª rodada. Jogador de 20 anos, jovem, se destacando aí no Campeonato Mineiro. O Vasco monitora, tem interesse nessa situação, mas a informação é que o Atlético Mineiro já está mais avançado aí em relação ao meia Robert Santos, jogador aí destaque do Campeonato Mineiro pelo Atlético de Minas Gerais. Bom, sobre
mercado da bola, saída e chegada, é isso que eu tinha para falar. Vamos agora aqui para o pré-jogo, né? O Vasco encara a equipe do Nova Iguaçu 6h30 no estádio do Maracanã. A transmissão na Cazé TV começa ali por volta das 5 horas, em 5 e pouquinho. Então já conto com a sua audiência. Estarei hoje mais uma vez na transmissão da Cazé TV e você é meu convidado, né? Conto com você, conto com a sua audiência lá na Cazé TV, ao vivo e de graça aqui no YouTube. Teremos aí mais de 60 mil vascaínos no Maracanã. Você que não vai ao Maracanã, assista na Cazé TV. Enfim, Vasco e Nova Iguaçu vão se enfrentar hoje às 6h30 pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco vem em um bom momento, né, na temporada. O Vasco está com 8 partidas de invencibilidade, 8 jogos sem perder. A única derrota do Vasco na temporada, a última e única, né, derrota do Vasco na temporada, foi justamente para o Nova Iguaçu no dia 31 de janeiro, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. De lá para cá, são 5 vitórias e 3 empates da equipe vascaína. Não perdeu mais desde a derrota contra o Nova Iguaçu. A equipe de Ramon Dias se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca em 3º lugar. Por isso, é mandante no jogo de hoje. Para essa partida, o Vasco vai com força máxima e Ramon Dias terá a oportunidade de escalar a equipe considerada titular. O time teve praticamente apenas um dia de preparação, né, após a classificação suada sobre o Água Santa na quinta-feira passada pela Copa do Brasil. O Vasco terá uma novidade no banco de reservas, que é Cleiton Silva. Cleiton será relacionado, mas deve começar no banco. Bom, vamos aqui para a provável escalação do Vasco da Gama. O Vasco deve contar com força máxima, né, para esse domingo e deve manter ali a formação com 3 zagueiros, né, que o Vasco vem utilizando. O provável time do Vasco é esse na sua tela. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor Medel e Léo, com Lucas Piton na lateral esquerda, no meio Zé Gabriel, Galdames e Payet, na frente Adson e Verrete. Esse é o time do Vasco de Ramon Dias. Vamos agora aqui para a laranja mecânica da Baixada, né, que é o Nova Iguaçu do técnico Carlos Vitor. A laranja da Baixada também não deve ter problemas e nenhum desfalque para a partida de hoje. Vai com um time que já vem jogando aí no Campeonato Carioca, que fez uma excelente campanha, né? Se classificou em 2º lugar, na Copa do Brasil se classificou também metendo uma goleada de 8-0. Nova Iguaçu vem vivendo aí talvez o melhor momento de sua história. A provável escalação é essa na sua tela. Caio Borges no gol, Ian Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Esquerdinha, Albert, Ronald, Xandinho e Bill, na frente Alegria e Carlinhos. Carlinhos que é o destaque dessa equipe do Nova Iguaçu. Para encerrar, vamos dar uma passadinha aqui na arbitragem. O árbitro de hoje é Alex Gomes Stefano e no VAR teremos Rodrigo Nunes de Sá. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Eu volto depois do jogo com o nosso pós-jogo direto do Maracanã. Tamo junto? Saudações vascaínas. Deixe o seu palpite aqui nos comentários. Eu vou deixar o meu. Para mim, o Vasco vence hoje com tranquilidade. 2-0. Gols de Payet e Verrete. Tamo junto. Um abraço, saudações. Até a próxima. Fui.